Então agora a gente vai para o último capítulo do Syllabus, que é o capítulo 6, sobre as ferramentas de apoio ao teste. Considerações sobre as ferramentas de teste. Podem ser usadas para suportar uma ou mais atividades de teste. Então, no meu processo de teste, que eu tenho lá todas as atividades, o planejamento, o monitoramento e controle, análise, modelagem, execução, conclusão. Então, as ferramentas elas podem auxiliar uma dessas atividades ou mais de uma, dependendo da ferramenta. Tais ferramentas incluem ferramentas que são usadas diretamente nos testes, como ferramentas de execução aí dos testes automatizados e ferramentas de preparação de dados de testes, para criar uma massa de dados para eu poder testar. Ferramentas que ajudam a gerenciar os requisitos, casos de testes, procedimentos de testes, scripts de testes automatizados, resultados do teste, os dados do teste e defeitos, e para relatórios e monitoramento da execução dos testes. Então, além de ajudar a gerenciar ali a base de teste, né, que é os requisitos, o testware, ele também auxilia para relatórios e monitoramento da execução dos testes. Ferramentas que são usadas para investigação e avaliação, e qualquer outra ferramenta que auxilie no teste. Uma planilha, por exemplo, também é uma ferramenta, caso eu utilize, né, o Excel ali, também seria uma ferramenta que estaria me ajudando nos testes, embora não seja uma ferramenta específica, como um Selenium, por exemplo, né, no caso de testes automatizados, né, que é focado para testes, né, a planilha eu posso usar para N coisas não relacionadas a teste. Mas se eu estiver utilizando ali no contexto de teste, também é considerado uma ferramenta de teste. Classificação das ferramentas de teste. Propósito das ferramentas de testes. Melhorar a eficiência das atividades automatizando tarefas repetitivas ou tarefas que exijam recursos significativos quando feitos manualmente, por exemplo, um teste de regressão. Então, quando eu vou fazer um teste de regressão manual, ele é muito caro, né, porque ele demanda bastante tempo. Então, uma vez que eu tenho esse teste automatizado, eu tenho uma economia de tempo muito grande. Um outro propósito da ferramenta de teste seria melhorar a eficiência das atividades de teste, apoiando as atividades de teste manuais durante todo o processo. Então, não só dando apoio a testes automatizados, como também dando apoio a testes manuais, né? Eu ter uma ferramenta para registrar ali os meus casos de testes, por exemplo. Melhorar a qualidade das atividades de teste, permitindo testes mais consistentes e um nível mais alto de reprodutibilidade de defeitos. Então, uma vez que eu tenho o próprio exemplo ali de um registro de casos de testes, é muito mais fácil eu conseguir reproduzir um cenário, né? Já que eu tenho esse cenário documentado, ele não tá na cabeça de uma pessoa, né? Ele tá documentado, então eu consigo reproduzir um cenário com mais facilidade. Automatizar as atividades que não podem ser executadas manualmente, como, por exemplo, um teste de desempenho em grande escala. Então, coisas que realmente não tem como fazer manual, com uma ferramenta eu conseguiria, então, estar automatizando esse processo. Aumentar a confiabilidade dos testes, automatizando comparações de dados grandes ou simulando comportamentos. Então, também eu tenho uma confiabilidade maior naquilo que eu estou testando, né? Já que isso é apoiado por uma ferramenta, não é algo mais padronizado, né? Não é algo da cabeça de alguém, enfim, ou que depende da memória de alguém lembrar como fez antes, enfim. Alguns tipos de ferramentas de testes podem ser intrusivos, o que significa que podem afetar o resultado real do teste. Por exemplo, os tempos de respostas reais para um aplicativo podem ser diferentes devido às instruções extras executadas por uma ferramenta de teste de desempenho. Ou a quantidade de cobertura de código alcançada pode ser distorcida devido ao uso de uma ferramenta de cobertura. A consequência do uso de ferramentas intrusivas é chamada de efeito de monitoração. Então, uma vez que eu uso uma ferramenta e a utilização dessa ferramenta interfere, impacta naquele resultado, no resultado do teste, essa ferramenta é chamada de intrusiva. E quando ocorre essa influência,
da ferramenta sobre o meu teste, eu digo que eu tenho um efeito de monitoração. Aí ele me dá o exemplo de um teste de desempenho, que eu não tenho, de fato, um tempo de resposta real, porque a minha ferramenta influenciou naquele resultado. Ele também me dá um exemplo de uma ferramenta de cobertura de código, onde eu também não tenho ali com precisão o resultado da minha cobertura de código, já que a minha ferramenta acabou influenciando no resultado. Classificação das ferramentas de teste. Então, primeiro eu tenho ferramentas de suporte para gerenciamento de teste e testware. Essas ferramentas podem ser aplicadas em qualquer atividade de teste. Aqui, eu acho que fica fácil de saber quais são as ferramentas dentro dessa classificação de ferramentas de suporte para gerenciamento de teste e testware, porque, exceto uma, se eu não me engano, exatamente isso. Exceto todas as ferramentas que ele me dá como exemplo dentro dessa categoria tem a palavra gerenciamento, então fica fácil eu saber que ferramentas de suporte para gerenciamento de teste e testware, então sempre que tiver uma ferramenta que diga que é gerenciamento, eu sei que ela faz parte desta classificação. Quer ver? Exemplos. Ferramentas de gerenciamento de teste, ferramentas de gerenciamento de ciclo de vida de aplicativos, ferramentas de gerenciamento de requisitos, ferramentas de gerenciamento de defeitos, ferramentas de gerenciamento de configuração. E por último, que seria a exceção, ferramentas de integração contínua, que aí é mais voltada para o desenvolvedor, né? Então essa seria a única exceção, né, dentro das ferramentas de suporte para gerenciamento de teste e testware, exceto a ferramenta de integração contínua. Qualquer outro exemplo de ferramenta, ele tem a palavra gerenciamento. Então, se cair lá uma questão que ele me dê um exemplo de ferramenta e me pergunte a que categoria pertence, né, se tiver a palavra gerenciamento vai ficar fácil de responder, então, né, fica a dica. A próxima categoria seria ferramentas de suporte para teste estático. Uma vez também que a gente saiba o que é teste estático, também não é difícil de lembrar exemplos de ferramentas nesse sentido. Ele me dá 2 exemplos aqui. Ferramentas que suportam revisões. Revisões é quando eu, de fato, reviso, né, um documento, faço lá uma revisão técnica, uma inspeção, uma revisão informal. E o outro exemplo seria ferramentas de análise estática. A próxima categoria, ferramentas de suporte para modelagem e implementação dos testes. Essas ferramentas auxiliam na criação de produtos de trabalho sustentáveis no projeto e implementação dos testes, incluindo casos de testes, procedimentos de testes e dados de teste. Então, uma vez também que o processo de teste esteja muito claro para ti, como que funciona, quais são as etapas do processo e o que compreende cada etapa. Eu já gravei 2 vídeos falando unicamente do processo de teste. Vou deixar o link no box de informações. Então, se isso está claro para ti, fica também mais fácil de identificar as ferramentas. E aí os exemplos que ele me dá dessas ferramentas para suporte para modelagem e implementação dos testes. Ferramentas de projeto de teste, ferramentas de teste baseada em modelo, desenvolvimento baseado em testes de aceites, que é o ATDD, e ferramentas de desenvolvimento orientada a comportamento, que é o BDD. Em vídeos anteriores a gente falou de TDD, né, que é quando eu faço o meu teste antes de fazer o código, né, então eu tenho um teste aí orientado, eu tenho um desenvolvimento orientado a testes. O BDD seria como se fosse uma evolução do TDD. É uma forma de eu escrever um teste, ele é estruturado, eu tenho uma sintaxe, né, para escrever o teste, ele é baseado em comportamento, então eu tenho uma estrutura assim.
Dado que tem uma situação X, quando o usuário fizer tal ação no sistema, então o sistema deve se comportar de tal forma. Então esse é o BDD. Eu tenho sempre esse cenário, dado a situação, quando a ação que eu executo, então como o sistema deve se comportar naquela situação mediante aquela ação do usuário. Esse é o BDD. O ATDD, ele também é relacionado a eu preparar o meu teste antes do desenvolvimento, né, antes de codificar, mas daí ele tem outra estrutura. Eu não conheço muito sobre o ATDD, até pesquisei, mas eu não me recordo bem agora. E o próximo e o último, né, de ferramenta de suporte para modelagem e implementação seria ferramentas de desenvolvimento orientado a testes, que é justamente o TDD, que eu já falei em vídeos anteriores. Em alguns casos, as ferramentas que suportam a modelagem e implementação dos testes também podem suportar a execução e o registro dos testes, ou fornecer saídas diretamente para outras ferramentas que suportam a execução e o registro dos testes. Então, aqui é um exemplo de ferramentas que podem estar ligadas a mais de uma etapa lá do processo de teste. Não só ligada a essas duas etapas de modelagem e implementação, como pode estar ligada à etapa de execução ou ainda fornecer saídas para a etapa de execução. Então, eu posso ter uma integração aí entre ferramentas, né? Eu posso registrar os meus casos de testes e como saída disso eu ter lá a execução de um teste automatizado baseado naquele caso de teste. A próxima categoria seria ferramentas de suporte para execução e registro de teste. Exemplo seria ferramentas de execução de teste para executar os testes de regressão, ferramentas de cobertura de requisitos, cobertura de código, equipamentos de teste e ferramentas de estrutura de teste de unidade. A próxima classificação é ferramentas de suporte para medição de desempenho e análise dinâmica. São essenciais para dar suporte às atividades de desempenho e testes de carga, pois essas atividades não podem ser feitas manualmente com eficiência. Então, exemplos: ferramentas de teste de desempenho, ferramentas de monitoramento e ferramentas de análise dinâmica. Aqui, pelo próprio nome também fica fácil saber os exemplos de ferramentas, porque ele me diz que ferramentas de suporte para medição de desempenho. Então, tudo que de exemplo que tiver sobre desempenho vai ser dentro dessa categoria. E análise dinâmica. Então, um dos exemplos que ele me dá seria ferramentas de análise dinâmica. A única mais difícil da gente saber onde se encaixaria, supondo que ele me dê um exemplo de ferramenta e pergunte a qual categoria pertence, seria ferramentas de monitoramento, né? Monitoramento do quê, né? Fica meio no ar, assim, né? E por último, a última categoria seria ferramentas de suporte para necessidades especiais. Exemplos: avaliação da qualidade de dados, conversão de dados e migração. E aí agora os próximos, a grande maioria deles é relacionado a requisitos não funcionais. Teste de usabilidade, teste de acessibilidade, teste de localização, teste de segurança e teste de portabilidade. Portabilidade seria o meu sistema trabalhar em diferentes plataformas, né? Desde que esse seja o meu propósito. Se eu digo que meu sistema web vai funcionar no Chrome, no Firefox e no Internet Explorer, eu tenho que testar a portabilidade, né? Tenho que garantir que meu código seja portável para cada uma desses três navegadores. Teste de localização, pelo que eu pesquisei, é relacionado à identificação automaticamente do local onde eu estou, e baseado nisso vai aparecer para mim a página, né, o sistema traduzido de acordo com a minha localização.
Agora o próximo seriam os benefícios e riscos de automação de testes. Então, benefícios. Redução do trabalho repetitivo, economizando tempo. Então, executando testes de regressão, tarefas de configuração e desmontagem de ambiente, redigitação dos mesmos dados de testes e verificação dos padrões de codificação. Então, coisas que é trabalhoso, é caro, despende muito tempo para que eu execute repetidamente, é muito melhor do que que isso seja automatizado, né? Que isso ocorra assim de forma automática. Então, a automação de testes reduz bastante o trabalho e economiza tempo. Esse seria um benefício. Um outro benefício seria a maior consistência e repetibilidade. Então, se eu fiz um teste de uma forma, uma vez que eu for fazer um teste de regressão, for executar aquele mesmo teste, se eu for fazer manualmente, pode ser que eu não faça igualzinho como eu fiz da última vez, pode ser ali por desculpa, por falta de atenção, por, sei lá, por não lembrar na hora, né, falha humana, enfim. Pode ser que eu não consiga repetir igualzinho, como eu fiz da última vez. Mas uma vez que isso está automatizado, a chance de que o teste seja executado exatamente da mesma forma é muito maior. Um outro benefício da automação seria uma avaliação mais objetiva, com medidas estáticas, cobertura. E, por último, acesso mais fácil a informações sobre testes, estatísticas e gráficos sobre o progresso do teste, taxas de defeito, desempenho. Eu acho que nesse benefício aqui seria se eu já tenho uma ferramenta que me dá um relatório, assim, já me dá um feedback, se eu tenho uma ferramenta que me dá um feedback de como é que tá os defeitos, os casos de teste que passaram, que não passaram, né? Não os casos de teste, mas os testes em si que passaram, que não passaram. Então eu teria um acesso mais fácil a informações sobre testes. Aí depende muito da ferramenta que tu tá usando, mas eu acho que seria algo nesse sentido. E aí agora os riscos. O primeiro deles seria expectativas irreais para a ferramenta, incluindo funcionalidade e facilidade de uso. Então, acho que muitas vezes, acho que isso é bem real, se tem uma expectativa muito alta sobre automação, acho que automatizando o teste tu vai resolver todo o problema. Acham, às vezes, que é mais fácil colocar um programador para fazer testes automatizados, ao invés de um testador. E isso eu vejo como um problema, porque tu precisa da lógica de teste, tu precisa ali de alguém que saiba criar casos de testes, né? Supondo que tu só vai ter um profissional envolvido que tu só vai ter um profissional na qualidade, e que esse profissional ele vai assumir toda a parte de testes. Eu acho que seria mais fácil tu colocar uma pessoa da área de testes para fazer todo o processo, ao invés de um programador, justamente pelos diferentes perfis, porque um testador, um analista de testes, enfim, vai criar casos de testes mais, enfim, é algo da área dele, ele vai criar testes mais eficazes. Porque pra ti, tu não vai automatizar um negócio sem estratégia nenhuma, sem técnicas de teste, sem pensar, sem tanto olhar crítico, que lá no capítulo 1 foi visto que é algo da personalidade do testador. Então, tem bastante essa questão, assim, que acho que vão automatizar e vão botar um programador, então, porque assim, né, se o programador sabe programar, então já bota ele para automatizar, ele fica na área de teste. Mas então, a expectativa sobre a automação, ela é bem alta, assim, ela é irreal. Outra questão seria o tempo, o custo e o esforço para a implantação de uma ferramenta podem ser subestimados, incluindo treinamento e experiência externa. Então também pode achar que as coisas vão se dar de forma, uma vez que tu
comece a usar uma ferramenta de automação, tu pode achar que o tempo, o custo e o esforço vai ser tranquilo, né? Tem a questão de treinamento de quem vai usar a ferramenta, tem a questão de que inicialmente tu vai precisar de muito tempo ali para codificar os testes, então o benefício ele vai ser a médio ou longo prazo, né? Para ti, quando tu for executar os testes de regressão é que tu vai ter os benefícios. Sem contar na manutenção, né? Quando eu tenho aí uma nova regra de negócio ou ainda uma modificação nos requisitos, isso vai afetar o meu teste, né? Eu vou ter que adequar aí o meu teste automatizado para que ele se enquadre nessa nova realidade. Então, não é só automatizei, pronto, e agora só vou apertar botão e tudo vai funcionar automático, não é bem assim. Outra questão de risco seria o tempo e o esforço necessários para obter os benefícios significativos e contínuos da ferramenta podem ser subestimados, incluindo a necessidade de alterações no processo de teste e melhoria contínua na maneira como a ferramenta é utilizada. Isso aqui foi mais ou menos o que eu acabei de falar agora. Ele só inclui aqui que eu posso, ao incluir uma ferramenta, ter uma alteração no meu processo de teste. E também eu tenho uma questão de sempre melhorar a forma como eu uso a ferramenta. O próximo risco é o esforço necessário para manter os ativos de teste gerados pela ferramenta pode ser subestimado. A ferramenta pode ser usada em demasia, visto como um substituto para o projeto ou execução dos testes, ou o uso de testes automatizados onde o teste manual seria melhor. Então, de acordo com o que diz aqui, tem situações em que o teste manual ele é mais adequado. Então, não é interessante usar a ferramenta para tudo, achar que ela vai resolver todos os problemas. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar, mas não que vai trabalhar por ti. Outro risco seria o controle e diversão dos ativos de testes podem ser negligenciados. Os relacionamentos e os problemas de interoperabilidade entre as ferramentas críticas podem ser negligenciados, como ferramentas de gerenciamento de requisito, ferramentas de gerenciamento de configuração, ferramentas de gerenciamento de defeito e ferramentas de vários fornecedores. O fornecedor da ferramenta pode sair do negócio aposentando a ferramenta ou vendendo seu código para um fornecedor diferente. Então, uma vez que geralmente essas ferramentas de automação elas têm uma linguagem própria, claro, elas usam, sei lá, Java, uma linguagem de programação comum, mas elas têm ela tem uma sintaxe própria. Então, uma vez se eu estou usando uma ferramenta e essa ferramenta, sei lá, parar de ter suporte, ou enfim, essa ferramenta for extinta, eu não consigo praticamente fazer nada com aquele código, né? Eu vou ter que jogar no lixo meus testes e vou ter que achar uma nova ferramenta e fazer novos testes automatizados para aquela nova ferramenta. O fornecedor pode possuir um suporte insatisfatório à ferramenta, as atualizações e as correções de defeitos. Então, se eu posso usar uma ferramenta, ela tá cheia de bugs, e aí eu não tenho a correção desses bugs, e aí eu não consigo prosseguir com os meus testes, porque o suporte não é bom, o suporte não me ajuda como usar a ferramenta e também não corrige aí os erros que eu reporto. Um projeto de código aberto pode ser suspenso, né, no caso de uma ferramenta open source. Uma nova plataforma ou tecnologia pode não ser suportada pela ferramenta. E por último, pode não haver uma propriedade clara da ferramenta para orientação, atualizações, etc.